O segredo das almas silenciadas. Na cidade sombria de Ravenwood, onde as nuvens cinzentas pairavam perpetuamente sobre os telhados decrépitos, havia um necrotério que guardava segredos obscuros há séculos. Os moradores sussurravam histórias sobre o lugar, dizendo que as almas dos mortos nunca descansavam em paz ali. Sarah, uma estudante de medicina curiosa, começou a fazer estágio no necrotério como parte de seu treinamento. Ela era fascinada pelo sobrenatural e estava determinada a descobrir a verdade por trás das histórias macabras que assombravam a cidade. No primeiro dia de trabalho, Sarah foi recebida pelo zelador do necrotério, um homem de poucas palavras com olhos cansados e uma expressão sombria. Ele a alertou para ter cuidado e nunca ficar sozinha durante a noite, mas Sarah estava determinada a não se deixar intimidar. À medida que as semanas passavam, Sarah começou a notar coisas estranhas acontecendo no necrotério. Ruídos inexplicáveis ecoavam pelos corredores vazios durante a noite, e objetos pareciam se mover sozinhos quando ninguém estava por perto. Mas o que mais a intrigava eram os relatos dos corpos que pareciam se mover por conta própria durante a noite. Decidida a desvendar o mistério, Sarah começou a investigar por conta própria. Ela vasculhou os arquivos antigos do necrotério em busca de pistas sobre os corpos que haviam passado por lá. Foi quando descobriu uma série de casos inexplicáveis de mortes suspeitas que haviam sido abafados ao longo dos anos. Em uma noite tempestuosa, Sarah decidiu ficar no necrotério sozinha, determinada a capturar evidências do sobrenatural que assombrava o lugar. Enquanto caminhava pelos corredores escuros, sentia como se estivesse sendo observada por olhos invisíveis. De repente, ouviu um choro baixo vindo de uma das salas de autópsia. Com o coração batendo descompassado, ela se aproximou cautelosamente e abriu a porta lentamente. O que viu do outro lado a deixou sem fôlego. No centro da sala, um dos corpos sobre a mesa começou a se contorcer e se mover como se estivesse vivo. Os olhos do cadáver se abriram, revelando um brilho sobrenatural que fez Sarah recuar de terror. Antes que pudesse reagir, uma voz sussurrou em sua mente, revelando o terrível segredo do necrotério de Ravenwood. Os mortos não descansavam ali porque suas almas haviam sido aprisionadas por uma força maligna que se alimentava de seu sofrimento. Com horror, Sarah percebeu que havia mexido com forças além de sua compreensão. Ela fugiu do necrotério naquela noite, determinada a deixar para trás os horrores que havia testemunhado. Mas o segredo das almas silenciadas continuaria assombrando-a para sempre, um lembrete sombrio de que algumas verdades são melhor deixadas enterradas nas sombras. O mistério do espelho encantado. Na pequena cidade de Oavwood, boatos sussurravam pelos becos estreitos e vielas escuras sobre uma antiga mansão abandonada no topo da colina. Dizia-se que a mansão estava assombrada, lar de espíritos sombrios e de uma entidade maligna que se alimentava do medo humano. E foi lá que a história começou. A adolescente Emily era uma garota tranquila, mas sempre sentirá uma estranha atração pela mansão abandonada. Seu coração pulsava de curiosidade toda vez que passava por ela. Um dia, movida por uma força inexplicável, ela decidiu explorar a mansão por conta própria. Ao adentrar os portões enferrujados, Emily sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A mansão estava em ruínas, suas paredes cobertas de musgo e suas janelas quebradas. Mas algo mais estava lá dentro, algo que a chamava, sussurrando promessas de poder e grandeza. Emily começou a visitar a mansão regularmente, apesar dos avisos dos moradores locais. Ela sentia uma presença sinistra ao seu redor, mas ao mesmo tempo, sentia-se envolvida por uma sensação de êxtase e poder. Uma noite, enquanto explorava os corredores escuros da mansão, Emily encontrou uma porta secreta escondida atrás de uma estante empoeirada. Ao abri-la, foi recebida por uma sala iluminada por velas e símbolos estranhos desenhados nas paredes. No centro da sala, encontrou um livro antigo encadernado em couro negro. Sem hesitar, Emily começou a ler as páginas amareladas pelo tempo, invocando forças além da compreensão humana. Ela não sabia o que estava fazendo, mas estava sedenta por poder. À medida que as semanas passavam, Emily começou a mudar. Seus olhos, uma vez cheios de vida, tornaram-se vazios e opacos. Sua voz adquiriu um tom gutural, e seus movimentos eram agora lentos e calculados. Os moradores de Oavwood começaram a notar o estranho comportamento de Emily.
Rumores se espalharam de que ela estava possuída por uma entidade demoníaca, uma sombra que se alimentava de sua alma aos poucos. Desesperados, os pais de Emily procuraram ajuda, mas nenhum exorcista ou sacerdote foi capaz de expulsar a entidade que havia tomado conta de sua filha. Emily estava perdida nas sombras, aprisionada por uma força além da compreensão humana. E assim, a história de Emily se tornou mais uma lenda urbana na pequena cidade de Oavod, uma advertência sombria sobre os perigos de brincar com o desconhecido. A mansão abandonada permaneceu em sua solidão, guardando seus segredos sombrios, enquanto Emily permanecia aprisionada dentro das sombras, perdida para sempre em um mundo além da nossa compreensão. Noite escura, segredos profundos. Como policial veterano, o detetive Jack passou anos investigando os mais sombrios e violentos crimes da cidade. Mas nada poderia prepará-lo para o caso que o levaria ao limite de sua sanidade. Era uma noite chuvosa e sombria quando o telefone tocou na delegacia. Uma ligação anônima relatava atividades suspeitas em uma mansão abandonada nos arredores da cidade. Jack, sempre pronto para um desafio, decidiu investigar por conta própria. Ao chegar à mansão, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A atmosfera era pesada, carregada com o peso dos segredos antigos que habitavam aquele lugar. Com sua lanterna em mãos, adentrou a mansão, preparado para o que poderia encontrar. À medida que explorava os corredores escuros, Jack começou a ouvir sussurros distantes e passos ecoando pelas paredes. Uma sensação de medo começou a se instalar em seu peito, mas ele ignorou, determinado a desvendar o mistério. Enquanto investigava uma sala empoeirada, encontrou um diário antigo escondido embaixo de uma pilha de livros velhos. As páginas amareladas pelo tempo revelavam relatos perturbadores de práticas ocultas e rituais sombrios realizados na mansão décadas atrás. Determinado a descobrir a verdade por trás dos relatos, Jack continuou sua busca. Mas quanto mais ele investigava, mais sombrias as coisas se tornavam. Sombras dançavam pelas paredes, e vozes sussurravam seu nome em seus ouvidos. Em uma noite especialmente sombria, Jack fez uma descoberta chocante. Encontrou uma sala secreta escondida atrás de uma parede falsa, onde um altar macabro estava montado. Símbolos estranhos estavam desenhados no chão, e velas bruxuleantes lançavam sombras distorcidas nas paredes. Foi então que ele sentiu uma presença sinistra se materializar diante dele. Uma figura encapuzada, com olhos brilhantes e cheios de malícia, ergueu-se das sombras. Jack sabia que estava diante de algo além da compreensão humana, algo sobrenatural. Com o coração acelerado, Jack recuou, mas era tarde demais. A entidade o envolveu em suas trevas, arrastando-o para um abismo de terror e loucura. Na manhã seguinte, os colegas de Jack encontraram a mansão abandonada em chamas, reduzida a cinzas. Não havia sinal do detetive, apenas seu distintivo carbonizado entre os destroços. E assim, a história de Jack se tornou mais uma lenda na cidade, uma advertência sombria sobre os perigos de se aventurar nos reinos além da nossa compreensão. O detetive desaparecido, agora parte das sombras que habitam a mansão abandonada, perdido para sempre nas profundezas do sobrenatural.